Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho que acabamos de ouvir e agora meditamos, Lucas 11, de 15 a 26, um trecho um pouco mais longo, com vários versículos, não é mesmo? Faz-nos pensar nesses muitos sinais que aqui Jesus revela. E tudo começa quando nosso Senhor está fazendo um exorcismo e então os seus inimigos obstinados não cedem diante da evidência daquele milagre. Uma vez que não podem negar o valor extraordinário daquele fato, começam então a atribuir aquele poder, aquele mover de Deus, atribuem como uma arte demoníaca, fazendo com que assim negassem que Jesus é o Messias. O Senhor, por sua vez, com um raciocínio que não admite escapatória, vai falar que as expulsões dos demônios são as provas mais evidentes de que o Messias chegou e com ele o reino de Deus. O Grande Concílio Vaticano II recorda inclusive esta verdade em Lumen Gentium, quando vai exatamente mencionar que o Senhor Jesus deu início à Igreja pregando a boa nova do advento do reino de Deus, prometido há tantos séculos nas Sagradas Escrituras, e os seus milagres comprovam que este reino chegou. E este reino se manifesta especialmente na pessoa de Jesus, que ele é o Filho de Deus. Como ele mesmo diz, o Filho do Homem, que veio exatamente para servir, para dar a sua vida pela redenção de todos. Mais adiante vai falar de um homem forte e bem armado. Este homem forte e bem armado da parábola de Jesus é o próprio demônio, está no versículo 21, que com o seu poder tinha até então escravizado o homem, mas Jesus é mais forte que ele e assim pode desatar o homem. Venceu-o e o desalojou. Agora o Senhor é Senhor desta alma, desta pessoa. E esta é uma graça que fica muito evidente a partir do batismo. São Paulo, inclusive, comenta algo parecido ao dizer que o Senhor despojou os principados, as potestades e triunfou sobre eles. Esta é a vitória de Cristo, que é muito mais forte
E, portanto, uma advertência muito séria que está aqui neste evangelho, no versículo 23, quando Jesus diz: quem não está comigo está contra mim, para exatamente mencionar a estes homens que o escutavam, que ainda que não o queiram reconhecer como Jesus é vencedor e vitorioso, será inadmissível que dali para frente a sua presença seja neutra. Por isso ele diz: quem não está com ele é contra. E o argumento de Cristo é muito claro. Um dos maiores males que a igreja, inclusive, muitas vezes padece é a divisão. Divisão essa que entre os cristãos causa desunião e gera até escândalo. Hoje pedimos ao Senhor a graça de caminhar então na unidade. Unidade essa que se dá por meio da nossa união com Deus, as nossas almas unidas ao bondoso Pai, que todos sejam um, como tu, Pai, e eu e tu, como diz Jesus em João, para que assim o mundo creia que me enviaste. Por fim, o Senhor descobre-nos a verdade, nos versículos 24 a 26, que o demônio não descansa, fica vagando, nos versículos finais do Evangelho vai dizer exatamente isso, que o demônio fica vagando na luta contra o homem. Uma vez que foi rejeitado, a alma foi tomada por Deus, que também agora esteja totalmente possuída em Deus. Agora, se nós, por nossa desordem e mau uso da liberdade, perdermos a graça de Deus, o demônio lança novamente as suas ciladas, os seus ataques, e vai assim, como diz São Pedro na sua carta, fica dando voltas, rugindo como um leão, até poder devorar. Precisamos lhe resistir fortes na fé. É um aviso que nosso Senhor Jesus, o Cristo, nos dá. Não nos deixemos derrotar nas mãos de Satanás. Esta seria uma situação pior do que a primeira. E com razão, a corrupção de uma alma que já pertencia a Deus é muito mais dolorosa do que alguém que nunca conheceu Deus. Com estas palavras, neste evangelho tão forte, severo e necessário, que o Senhor não nos deixe perecer e não nos deixe voltar à lama do pecado. E nós, de nossa parte, sejamos perseverantes. O Senhor é conosco, Ele nos deu a sua graça. Tenha a bondade de compartilhar esse vídeo com seus contatos, ajudar a divulgar este canal aqui no YouTube, seguindo e compartilhando o Padre Murilo Gesser e também nas redes sociais, especialmente no Instagram, Padre Murilo Gesser. Deus te abençoe com um excelente dia.